chamar o Paulo. Não sei se o Paulo vai querer falar daí ou vem para cá. Daí. Então, convido o Paulo agora a falar. Mais 40 minutos, tá bom? Tem que ligar, será? Que é esse, ó. Fala sentado é estranho mesmo, né? Fica meio assim. E, bom, queria bom dia a todos, queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né, por esse processo todo que está sendo desencadeado, esses encontros, 5 encontros que estão rolando aqui na cidade, puxados pela Defensoria, que eu acho que é extremamente importante. Queria agradecer a oportunidade de estar junto na mesa contigo, que eu acho que a tua fala foi extremamente fantástica, né? Se a gente for pensar e olhar em volta desse mesmo salão que a gente está dentro, né? A gente precisa ainda caminhar muito, né, para poder ressignificar algumas coisas, né? Se a gente for olhar, inclusive os quadros aqui, né, onde a gente a referência de arte que ilustra esse espaço que a gente está falando de uma mudança, né, de uma modificação dos paradigmas mesmo, de olhar para a criança e adolescente. E eu acho que a gente caminha para isso, mas ainda com muita dificuldade, né? Saúde mental infanto-juvenil, desafios do cuidado. Eu venho assim compartilhar um pouco de uma experiência de saúde mental que é desenvolvida no CAPS infanto-juvenil da Capela do Socorro, né? Hoje, a gente já teve uma reviravolta que às vezes parece só semântica, mas eu acho que foi extremamente importante para a gente na cidade, que foi a mudança da nomenclatura de CAPS infantil para infanto-juvenil. Eu acho que no momento que a gente assume o infanto-juvenil, a gente consegue reconhecer um lugar também para a juventude, para a adolescência dentro dos serviços, né? Não que não houver. Pode mexer no negócio aqui. Pronto. Não que não houvesse espaço e não houvesse qualidade do serviço prestado. Mas eu acredito que quando a gente dá nome, quando o outro se reconhece através do nome daquilo que faz parte, eu acho que a gente também começa a respeitar esse outro, né? E aí, fazendo um pouco, né, uma ponte, inclusive com as falas do início, quando a gente diz da rede que hoje a gente tem disponível, né? E a gente, depois de 30 anos da Carta de Bauru, a gente ainda reconhece ou cita a internação psiquiátrica como uma das interfaces de cuidado de criança e adolescente. Eu gostaria de começar por aí, porque eu acho que a gente caminhou muito, né, da Carta de Bauru para cá, e a infância e adolescência ela vem muito a reboque da lógica e do cuidado pensado para o adulto, né? E não à toa a internação de crianças e adolescentes também acontece, a exemplo do que sempre aconteceu com os adultos. Mas eu acho que a gente está num momento que a gente tem que ter uma posição um pouco mais firme com relação a isso. Por quê? Porque hoje a gente acaba observando diversos retrocessos, né, no que seja dos direitos humanos, o que seja da própria lógica de saúde mental, né? E, com isso, sabendo como que é pensada a infância e adolescência nessa sociedade, o risco da infância e adolescência sofrer mais violentamente com isso é muito grande, né? E, hoje, o que a gente tem pensado e instituído como rede de saúde mental, eu queria destacar 3 instrumentos que eu acho que são extremamente importantes, né? Que os CAPS infanto-juvenis, a unidade de acolhimento infanto-juvenil e a possibilidade de CAPS 3 infanto-juvenil, né? Por que eu estou citando essas 3 coisas? Os CAPS infanto-juvenis, porque a gente precisa ter os espaços da cidade, né? A gente precisa ter espaços de interlocução na cidade que digam da saúde mental da infância e adolescência.
E a gente precisa reconhecer não só que existe diferença entre saúde mental da infância e adolescência, mas a gente precisa conseguir explorar o cuidado de saúde mental da infância e adolescência para poder pensar e repensar as estratégias de saúde mental que a gente tem na nossa sociedade. Por que eu citei a UAI, né, que é a Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil? Na verdade, a exemplo do que eu já tinha dito, a gente vai reproduzindo muitas vezes o discurso e os instrumentos pensados outrora para os adultos, né? Mas a gente também vai encontrando, na realidade infanto-juvenil, questões que são extremamente importantes para a gente começar a reconhecer e observar. E isso envolve protagonismo, envolve autonomia, envolve... tem tanta coisa, eu vou deixar do protagonismo e autonomia, por enquanto. E aí, se a gente for pensar nisso, a gente precisa pensar em espaços alternativos, inclusive para a criança e adolescente, inclusive nos momentos em que a família não é o espaço mais assertivo para ele estar, né? E como que a gente vai repensando esses espaços? Construindo novas estratégias, que não necessariamente é a reprodução dos espaços do adulto, mas sim estratégias que digam respeito à realidade da criança e do adolescente hoje, nessa sociedade, com essas características que a gente acabou de ouvir, que são extremamente importantes da gente levar em consideração, né? E a coisa do CAPS 3, porque a gente não está falando de um modelo, e aí eu friso o CAPS 3, porque o CAPS 3 não é uma internação. O CAPS 3 é um espaço de acolhida, né? E eu quero diferenciar isso, porque, por vezes, a gente acaba erroneamente associando, né? Na ausência de CAPS 3, a gente utiliza os hospitais psiquiátricos, e não, né? O CAPS 3 não tem nada a ver com o hospital psiquiátrico. O CAPS 3 é um espaço de estar e de existir, onde a criança e o adolescente tem a oportunidade de ser cuidado no seu momento de crise, né, por aqueles profissionais, por aquela estrutura, por aquela comunidade da onde ele faz parte, aonde ele está inserido, né? E eu acho que uma das funções do CAPS também é fazer com que a gente consiga ressignificar uma série de coisas na sociedade, inclusive fazer com que a molecada que a gente atende, né, que ela consiga entender e sacar que essa sociedade é uma sociedade excludente, é uma sociedade violenta, porque os perfis de adolescentes que nós vamos atender no CAPS não difere desse perfil que foi apresentado agora há pouco, né? E aí, com isso, a gente vai ajudando a instrumentalizar a molecada para estar nessa sociedade que tem essas características e fazer com que essa molecada possa se rebelar, de fato. E, ao passo que a gente tem uma função política, enquanto serviço de saúde mental, de compor a resistência e o enfrentamento para que essa sociedade entenda as estranhezas, os conflitos e também aprenda a lidar com as diferenças da nossa molecada. E aí, assim, o CAPS do qual eu faço parte, ele chama CAPS de J Piração, né? Toda vez que a gente fala do Piração, o nome gera um incômodo tremendo, né? Mas o Piração ele surge e foi compartilhado com a molecada também, principalmente a partir das abordagens de rua que rolavam, né? Por quê? Porque elas partiam da lógica da gente entender qual é a piração do cara. Qual é a piração daquele moleque, daquela menina de estar na rua? Qual que é a piração de estar usando aquela droga, de estar vivenciando aquela situação naquele momento, né? Isso diz da gente sair do lugar. A gente, enquanto profissional, especializado e gabaritado para fazer o atendimento dessa molecada, a gente sair do lugar de quem sabe ou quem vai incidir sobre o outro, né, unilateralmente, para o lugar que vai reconhecer o outro enquanto sujeito e os desejos e a realidade do outro como determinantes, sim, para algumas escolhas que para a gente possam
possam ser extremamente violentas e agressivas, inclusive, né? Estou seguindo um papelzinho. Tinha uma apresentação também, mas aí a apresentação já foi pro saco, tá, gente? Então aqui vai o papelzinho cor-de-rosa mesmo, que foi um apanhado de ideias. Porque, na verdade, é curioso, né? A gente vai pensando em saúde mental infanto-juvenil, é batata a gente pensar, né, em patologia, a gente vai pensar em encaminhamentos, a gente vai pensar em da onde veio e por que veio, né? E eu acho que a gente hoje tem a oportunidade, com a defensoria puxando essa conversa, né, tendo toda essa discussão da medicalização da educação, e não é à toa, né? Eu conversava aqui antes, né, que a Rede da Bahia, uma rede que tem uma diversidade muito grande, mas é muito aguerrida de várias tentativas e várias intervenções interessantes. E a gente tem aqui a oportunidade de ter uma profissional que faz essa discussão da Bahia, né? E eu acho que é extremamente importante para a gente conseguir ampliar o nosso olhar sobre criança e adolescente no território do cuidado, né? Porque a gente está falando de uma molecada que ela está cada vez mais isolada nas periferias. Isolada por quê? Não que a periferia seja o problema da vida delas. É isolada porque a gente tem uma periferia que, no final de semana, os ônibus deixam de circular, a gente tem uma periferia que não tem lazer, a gente tem uma periferia que não tem prazer, muitas vezes, e quando o prazer rola, a gente questiona o prazer por referências, muitas vezes, de cultura que dizem mais desses quadros que estão aqui do que da realidade do vivido da grande população da nossa cidade. E aí a gente tem que pensar algumas coisas, né? No CAPS, a gente foi tentando construir estratégias de intervenção e de acolhimento para a molecada que pudesse fazer sentido para o momento do vivido delas, mais do que a gente identificar linhas de atuação ou de intervenção ou linhas de pensamento muito exclusivamente de categorias profissionais. E aí daí que surge a lógica, quando até cita, né? Porque eu faço questão de entender o CAPS como um espaço libertário, né? Mesmo que a gente ainda esteja na construção desse espaço, mesmo que esse libertário ainda seja um embrião do processo de mudança da sociedade, ou desse serviço na sociedade. Por quê? Porque a gente tem dentro da saúde mental uma oportunidade ímpar, né? Que também passa pela desqualificação com que é tratada a saúde mental, né? Porque a saúde mental, ela é, em certos pontos, é desqualificada num tanto que a gente acaba tendo uma autonomia, muitas das vezes, e uma ousadia de desobedecer e os caras ficarem olhando como se a gente estivesse viajando na maionese, né? E isso eu acho que é extremamente importante, porque quando a gente vai falando da molecada, a gente está falando de vínculo, a gente está falando de afeto, a gente está falando de deslocamento de cuidado. Deslocamento de cuidado, por exemplo, é algo que a gente vai tentando trabalhar na saúde como um todo, que diz do quê? Diz que o cara não faz parte de um lugar específico. Ele não é transportado da atenção básica para o CAPS e depois devolvido do CAPS para a atenção básica como um pacote que foi, ou algo que foi moldado, melhorado e consertado e agora pode voltar para lá. Nosso usuário ele tem que sentir que ele está dentro de uma sociedade como um todo. E aí essa lógica do deslocamento de cuidado é a gente pensar como que essa saúde mental está articulada com a rede como um todo. E aí não só a rede de saúde, mas a rede socioassistencial, a rede de educação, todas as redes que dizem respeito do que lhe é direito, de fato. E aí a gente reconhece ele enquanto sujeito, não enquanto patologia, né? E aí isso envolve uma série de questões, né? Envolve todos entrarem no processo de cuidado, né? Envolve naquilo que a gente chama do PTS, que é Projeto Terapêutico Singular, todos esses caras que se responsabilizam pelo cuidado da criança e do adolescente, envolve que todos eles consigam fazer parte desse processo. E aí a gente transcende a lógica de que o processo terapêutico, o projeto terapêutico,
tá ligado estritamente a uma intervenção de saúde. Mas é da gente pensar que todos os espaços e todas as intervenções que a gente desfere contra a criança e adolescente podem ser terapêuticas, visto que a gente está tratando de criança e adolescente em desenvolvimento, né? A gente não está falando aquele dito menor que há tanto tempo a gente escuta e ainda continua arraigado na linguagem de muitos serviços, né? Por quê? Aquele menor dizia do menor da periferia, né? É a molecada da periferia. Porque naquela lógica, criança e adolescente era quem tinha outro acesso à sociedade. E o menor era o pobre, negro da periferia, né? E eu acho que quando a gente consegue transcender isso e entender que o projeto terapêutico para uma criança ou adolescente envolve todas as interfaces que vão interferir na vida dele, a gente consegue entender a lógica de deslocamento de cuidado, que é nesse momento em que ele mais precisa de algo, ele pode estar mais inserido em ações de determinado lugar, que não lhe tiram o direito de circulação nos outros espaços, né? E aí lembrando que a gente convive com situações em que a escola não permite a permanência da criança sem o uso da medicação, né? Ou tem escolas que fazem questão de que a família deixe sob sua guarda a medicação para garantir que ela foi dada, né? Isso eu não estou nem entrando no mérito da necessidade ou não de algumas crianças de fazerem uso de medicação. Mas é o quanto que os espaços de direito eles barganham, né? Você falava que muitas das vezes a sociedade ensina ou doutrina a família a barganhar com a patologia tal pelos direitos, mas o quanto que os serviços se valem de uma barganha, né, para validação da patologização, para a garantia do direito, né? E nesse sentido a gente tem tentado algumas intervenções também, né? Vou pensar, bom, primeiro quero só terminando essa ideia, que é quando a gente está falando das distorções dos modelos, né? Porque eu acho que a gente vai distorcendo modelos do estar, né? Os modelos que estão postos para a sociedade, dos espaços que a criança e adolescente podem estar. E essas distorções vão se dando de várias ordens, né? Seja pelas escolas, com a extrema consideração da medicação como uma via de acesso, né? Que eu acho que aqui em São Paulo a gente ainda tem uma portaria que busca regular um pouco esse processo, mas que é conhecido que em vários lugares do país isso é descabido, assim, é quase que colocar na caixa d'água, né? Por quê? Porque serve ao Estado de várias maneiras, né? Serve ao controle da molecada no sentido da rebeldia, mas serve também ao Estado no sentido dos financiamentos que chegam para a educação sem a necessidade de que tenha uma revisão dos processos educacionais, né? Porque isso é dinheiro, não é só o dinheiro das farmacêuticas, é o dinheiro que o Estado vai manejando à custa da criança e adolescente, que não vai transpondo esses modelos em que a gente vai sentando um atrás do outro, em que eu interajo com a nuca do outro, eu falo no momento que aquele que está de pé permite que eu diga, né? Aonde a gente tem a prevalência ainda de ações extremamente desumanas com crianças que não acompanham o processo educacional que está posto, que é um processo que também ele advém da ditadura, né? Uma lógica muito louca de funcionar. Isso com a molecada tendo acesso à internet, né? É incompatível. E outro modelo que também é extremamente terrível, né? Eu acho que quando já foi dito aqui que a questão da institucionalização da molecada que cometeu o ato infracional, né? Hoje a gente tem aqui a Fundação Casa, por exemplo, né? Que numa estratégia de saúde extremamente absurda recria o manicômio dentro da sua própria estrutura, através da unidade experimental, que, para quem não sabe, é um manicômio
criado para garantir a institucionalização e encarceramento da molecada que depois dos 18 anos. Porque esses são os irrecuperáveis, são os intratáveis, são aqueles que não têm condições de estar na sociedade. Isso a gente está falando de 2018. Né? E é uma unidade, ela existe, né? Ela é gerida pela Secretaria de Estado, juntamente com a Fundação Casa, e ela existe. Né? Ela foi criada a partir do Champinha, né? Que nunca mais saiu da Fundação Casa. Está lá até hoje. Né? É importante a gente ir lembrando disso, porque a gente vai reproduzindo lógicas que são muito parecidas. A gente vai, em último caso, aceitando as comunidades terapêuticas como possibilidade de apartamento para as questões do uso de droga da molecada. Muitas das vezes a gente sequer sabe as condições em que isso está acontecendo. Mas, como alguém ditou como cuidado, ou como eu optei em ouvir como cuidado, eu aceito. Né? Mesmo que depois só vá ter contato com a criança ou adolescente depois de muito tempo. Depois que talvez ele já tenha sofrido diversos desrespeitos aos direitos humanos, como já foi comprovado que uma grande quantidade de comunidades terapêuticas em pesquisa realizada pelo CFP, pelos CRPs, que têm desrespeito aos direitos humanos. Quase 90% delas têm. Né? Fora que a gente não tem conhecimento efetivo do que acontece dentro de cada uma delas. Né? Ao contrário de quando a gente discute uma política pública, né, que a duras penas é conseguida implantar, como os CAPs, por exemplo, né, que hoje a gente tem, na cidade de São Paulo, a gente tem 27 CAPs infantos juvenis. Ao número 27 parece muito, mas para a população que a gente tem, é uma das piores coberturas do Brasil. Né? E a gente ainda tem, na região metropolitana, a internação da nossa molecada em hospitais psiquiátricos. Né? E aí, o contraponto disso é a gente pensar, por que investir em estratégias de institucionalização, de isolamento, de segregação, e não em estratégias de base territorial, de base coletiva, de construção comunitária de cuidado. Né? E aí eu faço só uma última provocação, antes de falar dos encontros, de fato, que é a questão dos limites, que a gente escuta muito falar, né? Que eu acho que isso é muito curioso. A gente fala de limite, né? Todo mundo já associa, principalmente a educação que teve há muito tempo atrás. Né? Não, porque isso é falta de limites, a adolescência está sem limites, a gente precisa construir espaços que deem mais limites para a molecada. E eu fico pensando, né, uma molecada que não tem lazer, que não tem educação decente, uma molecada que a condição de vida é ferrada, né, porque às vezes não tem comida. Né? Uma molecada que tem a realização, muitas das vezes, social, através do tráfico. Uma molecada que a perspectiva de vida dela, por vezes, não ultrapassa a idade da maioridade. Né? E eu fico pensando, se isso não é demasiado limite para essa molecada, que outro limite a gente ainda imagina que precisa ter para a molecada da nossa cidade, do nosso país, a molecada que está posta aí? Porque o discurso de limite a gente tem, a gente sabe, a gente inventa. Né? Por quê? Porque a gente quer adequar, a gente quer colocar os caras num lugar de que respondam para a gente do jeito que a gente espera. Né? Isso, pensando no universo adulto, é muito curioso, porque hoje a gente até aprendeu que criança ela vai aprender pelo lúdico, não, tal, pelo brincar, tal. E aí a gente também entende que o adulto é o cara que vai assumir uma responsabilidade de investir no seu conhecimento, de cada vez mais buscar
até academicamente, mais conteúdo, e aí vai ter um crescimento. E o adolescente, muitas das vezes, a gente deixa entre um e outro, né? A gente não admite que seja criança ou que tenha uma interface infantil, né? Porque já é um quase adulto, o cara quer transar, não dá para ser criança, né? Por outro lado, a gente exige dele, por vezes, uma postura e uma posição adulta que não funciona nem para a gente, porque não é uma posição feliz, não é uma posição de realização, não é uma posição de satisfação, é simplesmente uma posição que a sociedade impõe, ao passo que a gente não dá direito para o cara de ter a liberdade de poder intervir e agir e ousar como se ele tivesse a maioridade efetiva. Então, estou trazendo isso para a gente pensar esse deslugar, né? Esse deslugar em que a gente, por vezes, vai apregoando cada vez mais limites para eles, né? E logo que eu cheguei, assim, tem uma coisa que para a gente é muito interessante, né? Eu dei como exemplo que a gente fez a gente teve a conferência lúdica nos territórios aqui de São Paulo. E lá no meu território, a conferência lúdica, o grande desespero era assim, a gente tinha poucos profissionais para uma molecada gigantesca, né? Então tinha uma merreca de profissionais que iam ficar com 400 adolescentes, crianças e adolescentes lá, tal. E várias pessoas com desespero de como é que nós vamos controlar tudo isso. E essa que é a sacada, né? Talvez, se a gente tivesse botado todo mundo um atrás do outro, em 5 minutos você teria que controlar mesmo, porque ia ficar um saco, né? A falação, que nem está sendo agora eu aqui. Estou falando, né? Mas eu vou acabar rápido para ninguém dormir antes de eu terminar de falar. E com a molecada é diferente. A primeira coisa que a gente fez nas salas de aula foi num CEL, né, que já é uma proposta ousada de educação. Primeira intervenção que foi feita nas salas para a gente receber a molecada. Primeira coisa, as carteiras saem de jogada, né? A mesa, que eu tenho que ficar atrás da mesa, sai fora. Segunda coisa, a gente está em roda. Em roda, todo mundo fica no mesmo patamar. Todo mundo se olha, todo mundo troca, né? A gente não fica rotulado. A gente consegue ver todo mundo que está falando, respeitar a fala de todo mundo e todo mundo participa. Isso é muito rico. E isso não é só uma estratégia de grupo. Isso é uma forma de estar na sociedade. Quando a gente tá com a molecada funcionando legal de uma maneira em que a gente se respeita. E aí eu acho muito maluco, porque quando diz, ele não fica parado dentro da sala de aula, ele não ouve, ele não escuta, ele não atende, ele não faz a tarefa. E a gente ficou, sei lá, por horas com a molecada lá dentro daquele espaço e fazendo discussão política, né? Fazendo discussão da vida deles, que talvez possa ser o viés da gente poder pensar em estratégias, né? Estratégias que vão garantir liberdade, vão garantir a valorização dessa impetuosidade, né, dessa ousadia da adolescência, e que vai valorizar, inclusive, a desobediência. Aí, por que da desobediência? Lá vem ele fazer discurso da desobediência civil. Vou ser muito mais leve. A desobediência de uma sociedade que não dá lugar para esses caras existirem. Uma sociedade onde a criança e adolescente não tem voz. Criança e adolescente é subjugada a uma avaliação de terceiro, né? Criança e adolescente vai fazer parte de um conjunto que não decide, que não escolhe, né? Ou que muitas vezes é consultado, mas ainda passa pela chancela do adulto. Você está dizendo, então, que criança e adolescente tem que decidir tudo o que quer da vida. Não. Criança e adolescente tem que ter direito a saber sobre tudo o que está acontecendo com ele e fazer parte dessa construção. Simplesmente isso. E aí, quando a gente está em serviços, né, de saúde mental, que vem da lógica antimanicomial, que vem da desconstrução dos espaços de internação e confinamento,
é impossível que a gente não considere protagonismo, independência, autonomia como parte desse legado, desse cuidado. Né? E aí a coisa da equipe transdisciplinar, da forma de olhar o cara, não pela especificidade das categorias profissionais, mas como um conjunto que observe, que coloca a serviço desse cara o cuidado que pode ser disposto. E que vai garantir, inclusive para a gente, um lugar muito interessante de quem vai fazer parte do cuidado e não quem prescreve o cuidado. De quem vai fazer parte do cuidado e não quem determina o cuidado. Porque na loja da determinância de cuidado, a gente tem hoje as figurinhas lá que são os irrecuperáveis, os intratáveis, né? Que apesar de... E é curioso, se você vai na unidade experimental, tem uma condição que é diferente. Eles não estão hipermedicados, mas estão lá dentro. Estão lá. Né? Porque você vai falar, não, os caras são os terríveis, vamos manter, né, no isolamento e trancado total, vamos medicar eles. Né? Não precisa. Essa sociedade transformou aquele lugar num espaço de vida. Hoje, eu não sei, se não me engano, tem 6 lá dentro, mas tem uma fila de 12 para entrar. E é importante da gente olhar para isso. Né? Aí a gente vai pensando nas estratégias que a gente vai construindo enquanto serviço. Né? Pensando também nessa desobediência, nessa lógica. E em tudo isso que a gente já foi discutindo aqui hoje e na piração. Né? A gente foi pensando que a lógica, por exemplo, a gente recebe uma molecada em situação de uso de droga. Isso é uma questão que é muito frequente hoje. Né? E, como já foi visto, ela tem pesos e medidas diferentes. Né? Para a nossa molecada, por exemplo, o uso da maconha é passível de mandar para tratamento no CAPS. Ou não? Sim? Não? Mas recebe, não recebe? Não chega? Chega. Só que aí a gente vai fazer né? O que é o tratamento? A gente vai tratar o quê? Né? Eu não estou nem questionando o fato de ser maconha, mas eu estou trazendo assim, uma reflexão de que assim, a gente vai rotulando a molecada. E rotulando o lugar de onde a molecada vem para poder prescrever esse cuidado. Né? Porque o uso de qualquer tipo de droga nas raves extremamente caras da cidade, isso eu não vejo chegar no CAPS, por exemplo. Né? Eu não vejo isso como uma questão de saúde tão premente quanto para a nossa molecada. Até porque aí paira também as nomenclaturas. Né? Porque a nossa molecada, geralmente, ela já chega com o rótulo de dependência química. Né? Enquanto em outras situações e outras condições de grana, o uso abusivo, tal. A gente vai transformando isso no dia a dia, com certeza. Até porque, lá, pelo menos, a gente parte da lógica que o uso de drogas na infância e adolescência é uma questão da infância e adolescência. Ela não é uma dependência química, ela não é um estado de cronicidade, ela fala de uma realidade do vivido, e que a gente precisa se apropriar dele. Nesse sentido, a gente vai descobrindo e criando estratégias de estar com a molecada, até porque, muitas vezes, a molecada que chega no CAPS é aquela molecada que já está... Né, os que chegam com o uso de droga mais ferrado, eles chegam de uma forma muito, muito já destruída. Né? Eles chegam dominados. Ou chega pela Fundação Casa, ou chega pelos familiares de uma forma extremamente truculenta, ou ele chega literalmente destruído porque não consegue mais fazer nada sozinho. Só que essa molecada aí, a gente vai fazer todo o cuidado dele. Né? Só que tem uma outra molecada que também precisa ter um olhar, né? Que é a molecada que está nos espaços coletivos, em que o uso da droga também é muito frequente, que, por vezes, a gente precisa se tornar presente para eles de alguma maneira. E aí a gente vai pensando em estratégias em que a gente consiga, que a gente vá circular no território, que a gente circule no território, nos espaços de concentração da molecada, mas não a partir da lógica da coibição do uso de droga, mas pela lógica de que assim, a gente está aqui. Né? A gente veio aqui trocar ideia.
parece simples, mas é muito diferente de você chegar, por exemplo, e entregar o papelzinho, olha, esse aqui é o espaço do seu tratamento. Você precisa se tratar porque você está nesse espaço que não é adequado para criança e adolescente. Não, a gente vai chegar para poder fazer com que o outro saque, que é o seguinte, se der ruim, tem a gente ali. É nesse limite do negócio. Por quê? Porque é nessa hora que a gente vai precisar estar mais presente com a figurinha. Naquela hora que seria, eu não disse que era perigoso, eu não disse que não ia dar certo, eu não disse que não podia, que o mundo adulto costuma fazer, é nessa hora que a gente vai construir um outro estar com essas figurinhas. E aí a gente vai buscando estar nos espaços do território onde tem uma grande concentração e a gente vai fazer interlocução de acordo com o que a molecada está fazendo e está curtindo fazer naquele espaço. Ora andar de skate, ora trocar ideia, ora é a música, ora é o espaço fora do horário de funcionamento do serviço, porque a molecada vai se reunir à noite, vai se reunir nos calçadões, vai fazer tudo que tiver vontade nos espaços mais alternativos possíveis, né? E aí a gente também vai tentando descobrir estratégias para poder funcionar com eles naquilo que faça sentido, né? Uma outra coisa, um outro espaço que é extremamente importante que a gente foi pensando foi um grupo de feminilidade, né? Putz, um grupo de feminilidade, tá? Por quê, né? Na verdade é o seguinte, a gente parte de uma lógica nessa sociedade que é uma lógica machista, que é uma lógica que violenta o corpo da mulher a todo momento, né? E que a gente, muitas vezes, na saúde mental não faz diferente, né? A gente incide sobre o corpo da mulher e o corpo das meninas de várias formas. Vou dar um exemplo bem básico. Assim. Se a gente pega uma menina que, diante de uma situação de abuso sexual, ela despirocou no território. Despirocou total. E aí ela saiu transando com todo mundo para fazer uma afronta para o abusador, que muitas vezes é da família, sem interpretações mais profundas. E aí a gente, para proteger, para cuidar, tal, taca-lhe o anticoncepcional injetável para poder, né, dar uma segurada, dar uma protegida de alguma maneira. Não que não seja proteção, mas já é uma incidência no corpo da mulher. No corpo daquela menina que, por vezes, não tinha tido contato nenhum com esse tipo de medicação, com essa forma de intervenção sobre o próprio corpo. Aí, ela está despirocada, né? Vamos pensar nisso. Aí ela é despirocada, a gente vai lá, taca ali uma medicaçãozinha, né? Já entra no antipsicótico. Ah, o antipsicótico, mas olha, o que vai ser mais efetivo com ela é aquele que engorda, né? E não só engorda, mas muda uma série de coisas no corpo e na cabeça da menina. Né? Não é à toa que, às vezes, a gente tem a molecada falando assim, eu não quero tomar o remédio porque roubam meus pensamentos. Isso é forte. E ainda assim, naquela cena, é a menina. É uma menina. Então, assim, pegando tudo isso e mais um monte de coisas, que daí, nesse caso, vai ter a ver com a autoestima, com uma série de questões, a gente para olhar, a gente tem uma gama de meninas que, até chegarem no serviço, já foram diversas vezes violentadas de diversas formas. Seja pela exclusão social nos espaços de vida, seja pelas violências sexuais, por essa sociedade entender que o corpo da mulher tá como objeto, seja pela própria incidência de políticas que vão cuidar da mulher, muitas vezes, através de questões que não são exclusivamente dela enquanto mulher. Como, por exemplo, se a gente for pensar na saúde pública, a gente tem uma circulação maior de cuidado em torno da mulher, porque se a gente for avaliar muito profundamente, está muito ligado à questão do pré-natal, né? Que é o período onde tem uma sistemática de consultas, tal, não sei o quê, aí a gente vai falar, bom, mas é uma mulher que está ali, mas ela está dentro de uma outra função. Né? Ela está numa função em que não é só ela que está sendo olhada. Ela está sendo olhada através do bebê. Né? E ela enquanto mulher. E aí, nesse sentido, esse grupo ele se forma
como um grupo estritamente de meninas, né? E também acompanhado por profissionais mulheres, né? E é muito curioso, porque é um grupo que fala que ele acaba falando de luta, ele acaba falando de autonomia, ele acaba falando de fortalecimento, e ele acaba falando de uma série de coisas que, se a gente fosse olhar estritamente o sintoma de cada uma das meninas que estão ali dentro, talvez a gente tivesse intervindo de uma outra maneira. Porque não é difícil você imaginar, e já teve gente que fez comentário dessa forma, então você tem o grupo das meninas que se cortam, né? Não, não é o grupo das meninas que se cortam, é o grupo de meninas. Aí você vai descobrindo, a partir desse sofrimento, de fato, que é um sofrimento que perpassa pelo feminino. Por quê? Porque o que elas sofreram tem uma identidade coletiva, e você vai percebendo que muitas das que estão ali, sim, já se cortaram, sim, já tentaram suicídio, sim, já fizeram diversas outras coisas que dizem respeito do sofrimento, né? E que daí, talvez, o que a gente tenha que olhar, de fato, não é o corte, né? Mas sim o que ela quer falar sobre esse corte, né? A gente tem que olhar a extensão dessa menina no processo. E aí é muito legal, porque a gente vai criando... Esse é um grupo que ele acontece, por exemplo, na Casa de Cultura. Não acontece dentro do CAPS. Né? O quanto é importante a gente também ir ressignificando os espaços. Né? Porque o lugar do CAPS também não tem que ser o lugar da... Ele já é, por natureza, o lugar da loucura. Né? Porque ele vem como substitutivo do hospital psiquiátrico. E a gente tem que transcender isso. É nosso trabalho transcender isso. Por quê? Porque o território é o espaço do vivido. E cada vez que a gente consegue inserir cada vez mais ações nesse espaço do vivido, a gente vai produzindo, de fato, um cuidado que faz sentido. E esse grupo de meninas é extremamente importante. Não porque a gente rescindiu os sintomas delas com relação a se cortarem ou não. Mas hoje, até o próprio processo de se cortar ou de fazer qualquer coisa contra si mesmo, ela tem um outro sentido. E tem um sentido e tem apoio que vai se construindo entre as próprias meninas, como uma identidade de território, como uma identidade de sexo, como uma identidade de uma série de outros desdobramentos aí que a gente só vai conhecer a partir delas mesmas. Que não vai ter uma prescrição que diga do resultado que vai ter disso, né? Estou acabando, rapidinho. Pegando um outro exemplo, eu acho que um exemplo que foi uma vivência que foi muito interessante recentemente, que eu acho que eu queria compartilhar. Na verdade, são mais duas coisinhas, só duas coisinhas rapidinho. Uma foi, assim, como todo mundo imagina, né, a gente também tem uma molecada com uso de metilfenidato, né, lá no CAPS. E a gente também tem várias questões e crises entre nós mesmos, da equipe, com relação a isso. Né? E a gente fez uma intervenção que foi extremamente interessante, que foi... A gente pegou uma molecadinha e tirou a medicação da molecada, né, isso consensuado com família, tal, a médica fazendo parte do processo, tal. E a gente conviveu com eles num outro espaço, né, um grupo de experimentar estar com eles entre eles mesmos, e momento com os pais também, e foi muito, muito interessante, porque a gente teve a oportunidade não só de arriscar situações com essa molecada, mas eu acho que o momento mais rico foi uma situação que surge a partir da molecada. A molecada refletindo o uso da medicação. Porque, de fato, molecada por molecada, teve momentos que todo mundo estava causando terror. Até porque, né, a gente vai construindo os nossos lugares de existir na sociedade. E se eu já construí um espaço, o meu espaço de ser visto, através da forma com que eu me imponho, com que eu me apresento em determinado lugar,
né, e isso me dá algum ganho no sentido de ser visto, ser reconhecido, não é difícil que a molecada vai fazer. Fora que uma molecada junta, né, num espaço que tem uma característica legal, que é divertido, que não está tratando de uma forma de controle, isso já produz uma agitação que é natural. E aí foi muito legal, porque a molecada conseguiu fazer a reflexão, o processo reflexivo do uso de medicação deles. Inclusive a ponto de ponderar, né? Se eu toco muito terror, eu vou ter que tomar um remédio. E pensar isso numa molecadinha pré-adolescente, ou mais nova, inclusive, é fantástico da gente imaginar, né? Que a gente está conseguindo traduzir assim, de uma forma muito simplória, ainda muito inicial mesmo, deles poderem fazer a autogestão do próprio cuidado e fazer parte do projeto terapêutico deles, para mim isso é fantástico. E de forma ativa, né, sendo reconhecido pelos profissionais como parte desse cuidado. E muitas dessas figurinhas, elas provavelmente vão se manter sem a medicação. Lógico, não sem embate, não sem resistência, não sem, muitas das vezes, conflitos, seja entre equipes, seja com a família, seja... Por quê? Porque faz parte do processo de resistência, de rompimento, de construção de novos paradigmas, a gente entrar em atrito também, né? Como já foi dito, a agressividade não é a doença, né? Eu acho que a gente precisa pensar que a agressividade, inclusive, ela é importante para que a gente consiga mudar, né? A agressividade nos mobiliza, seja de que forma ela for. E aí uma última coisa que eu queria compartilhar, que em 2004, inclusive, na verdade, o que eu quero compartilhar se chama Acampa Dentro, né? É uma intervenção extremamente simples e, ao mesmo tempo, absurdamente complexa para a gente pensar criança e adolescente. Por quê? Porque ela é uma intervenção que ela acontece a partir de duas questões. A gente sempre se questionando dos espaços de construção coletiva que a gente vai tendo com a molecada, no sentido de que estar com eles dentro de um espaço regrado, né, que, por mais que o CAP seja o mais libertário que for, é um espaço de saúde, que tem uma estrutura física X, que tem um horário de funcionamento, que tem os profissionais com categorias... Por mais que você entre lá, você não consiga identificar quem é quem, mas você sabe que você já tem ideia de que profissionais tem lá dentro. A gente tinha uma expectativa de poder conhecer a molecada de uma outra ordem. E a molecada tinha uma expectativa muito forte de poder, dentro desse espaço, que é um espaço libertário, que já tem uma série de possibilidades de construção, de ousadia, e de não ter uma linha de conduta única dentro do serviço, eles tinham um desejo de poder ter contato com os profissionais fora daquele espaço. Sei lá se para confirmar se é daquele jeito mesmo, se os caras funcionam daquela forma, se todo mundo pensa daquela forma realmente. E o pedido era sempre de conviver fora e, geralmente, no espaço noturno, né, na balada, que é o espaço de vida, o espaço de perspectiva de vida da molecada. Né? Você perguntar para a molecada o que é o desejo de fazer, o desejo de sair, o desejo de curtir. Então, e aí, nesse sentido, se cria o Acampa Dentro. Chama Acampa Dentro porque é algo que vai acontecer dentro do CAPS, mas ressignificando esse espaço do cuidado. Né? E de que forma que ele acontece? Ele é uma virada de noite que rola dentro do serviço, com tudo... Bom, só para saber, assim, no CAPS da Capela, a gente não tem nada efetivamente trancado. Então, tudo já é o acesso da molecada de fato. Né? Isso garante, inclusive, para a gente que a gente não tem a detonação de um monte de coisas. Porque, tendo o acesso, né, no primeiro momento pode ser surpreendente, porque assim, não, acontece aquela voracidade, porque, de fato, é tudo muito regrado nessa sociedade. Mas, a partir do momento que as coisas estão disponíveis, a molecada aprende a usar e sabe que não vai acabar. Né, sabe que tem.
e que, se acabar, ela vai poder fazer uma reivindicação por ter mais, ou por ter de outra forma. Isso é uma construção importante. E o Acampa Dentro, ele ratifica isso, que é uma virada de noite com alguns profissionais do CAPS, virando a noite junto, né? Então, a gente tem a equipe bancando o dia, geralmente é de sexta para sábado, né? Porque dia de balada é de sexta-feira, né, gente? Não vamos fazer um negócio de uma quarta para uma quinta, que as escolas ainda vão matar a gente, né, nesse processo. Mas é uma lógica que daí a gente constrói junto com a molecada. Desde a questão do que a gente vai comer, até o que vai ouvir, o que quer ouvir, tudo isso de forma construída coletivamente. Então, não tem uma regra de, olha, primeiro faremos atividade X, depois atividade Y, depois não sei o quê. Olha, a gente passou o horário de tal coisa. Não. A gente tem todo mundo junto. A gente já chegou a ter uma média de 30 participantes do Acampa Dentro, com uma média de, sei lá, 6 profissionais, e um serviço totalmente com o portão fechado, né? Depois das 7 da noite o portão fecha, e o serviço todo livre, né? Primeira coisa que a gente tira coletivamente as regras dessa pegada, né? E isso é tranquilo, porque isso é coletivo. Então, é curioso, porque assim, algumas coisas a gente vai ter que bancar e algumas coisas eles também vão ter que bancar, né? Mas tudo de forma participada. Então, eles trazendo, de fato, o que pode e o que não pode, né? E, efetivamente, a gente não quer que ninguém saia, a gente não quer que o Acampa Dentro tenha descendentes, né? Então, assim, a gente vai tomar muito cuidado com essa questão, né? Inclusive com preservativo, né? A gente vai dizer da importância disso. Mas é curioso que a própria molecada estabelece alguns parâmetros e, com relação, seja ao sexo e uso de drogas, esse é um parâmetro que eles também trazem, né? Inclusive como uma forma de pensar esse espaço que já é deles, né? Que eles também consideram como espaço de apropriação deles. E, à medida que vai rolando a Acampa Dentro, todos os encontros vão aflorando de forma muito livre, né? Não à toa, hoje, a gente tem numa das paredes do CAPS, tem o desenho do gato da Alice, né, que um grupo de meninas, né, junto com o Té, que é um profissional do serviço, foi construindo algo que simbolizasse a piração, né? E aí tem o gato da Alice, a Alice surgindo desse gato. Para mim, isso é muito significativo. E, nesse encontro, por exemplo, a gente vai se deparando com coisas muito, muito curiosas e se fazendo questões muito significativas, inclusive questões da ordem de, assim, o que essa figura está fazendo no CAPS? Por que a gente ainda mantém essa figurinha em atendimento nesse serviço? Né? O que a gente viu nele, para continuar aqui ainda? Né? Porque, nesse espaço, por exemplo, a gente tem a oportunidade de sair, tantos profissionais saem fora do lugar, né? A gente sai fora do nosso lugar, do nosso enquadramento, e eles também saem fora do lugar de subjugação de um espaço de saúde, né? Do sujeito em atendimento, para uma construção coletiva do estar, do se reconhecer e se participar enquanto cuidado. Né? Eu acabei passando de forma muito simples, muito rápida, mas, para vocês terem uma ideia, isso não é uma viagem. Né? Assim, não é uma viagem muito grande. É uma viagem, mas não é uma viagem muito grande. Mas, em 2014, esse projeto, o Acampa Dentro, ele foi aprovado Tem um processo da OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, que vão semeando nos territórios do Brasil todo estratégias inovadoras de cuidado em saúde de adolescentes e jovens. Né? Em 2014, o Acampa Dentro foi uma das 2 únicas intervenções de saúde que foram reconhecidas como estratégias
de intervenção para a saúde do adolescente e do jovem a serem replicadas pelo SUS, partindo de uma lógica do contato livre, participado e literalmente, né, construído coletivamente. Eu vou parar por aqui, que já faz meu tempo, né? E estamos à disposição. O CAPS Infanto Juvenil Piração fica na Capela do Socorro, lá no extremo sul da cidade, né? No extremo sul, que depois de nós só vem Parelheiros, né? E a gente está à disposição para trocar, para construir junto esse espaço libertário para a molecada na cidade, sabendo que a desobediência e o cuidado sem controle é uma oportunidade fantástica da gente poder fazer isso. É isso, gente. Obrigado.